A tendência de alta ela continua enquanto tiver topo e fundo ascendente. Então, por exemplo, enquanto o topo anterior servir como suporte, eu não posso dizer que a tendência reverteu. O que eu quero capturar em setembro é uma janela temporal de realização de lucro e captura de liquidez em Ethereum. Então a gente tem Solana abrindo fractais em tendência de alta aqui em $206, né? Mesmo com a correção mais recente, ele está com características aqui de que é romper essa região aqui. Ainda de forma um pouco tímida, tá? Não está subindo ainda tão bem quanto o Ethereum, mas está segurando bem essa região e fazendo topos e fundos ascendentes. Topos e fundos ascendentes aqui nessa região, tá? Aqui, ó. Tá fazendo topos e fundos ascendentes. Então é só pegar topos, ver onde é que estão os topos e ver onde é que estão os fundos. A gente está vendo os fundos cada vez mais altos, né? E os topos apanhando um pouquinho para passar essa resistência. Mas uma vez que romper resistência aqui, ele pode entrar em fase de descoberta de preço novamente e começar a subir de forma interessante, tá? Só que tem um detalhe. Assim como o Ethereum, a Solana e o Bitcoin eles estão agora, no momento, nós estamos hoje no dia 27 de agosto de 2025 e a gente está num risco de mercado fazer uma correção mais forte no BTC. Só que as altcoins, elas estão indo ainda na direção contrária. Não todas, né? Então, não é altcoin season ainda, não temos temporada ainda das altcoins. O que nós temos são algumas poucas altcoins mostrando sinais interessantes, tá? Então, por isso que eu estou com a carteira bem equilibrada ainda, porque eu estou me preparando para uma possibilidade de corretiva para o mês de setembro. E aí eu quero lançar mão, né? A gente pega a mão e lança a mão. Vamos lançar mão de algumas perspectivas aqui para a gente clarear e saber responder. Agora, em 2025, ainda é bom momento de investir em criptomoedas para ficar rico, para ganhar dinheiro, para fazer the money? Essa é a grande questão que eu quero responder aqui, ajudar vocês nessa live. Senhores, então, primeiro, para começar, Bitcoin, a moedinha da praia, tá? Bitcoin é a moedinha da praia. Bitcoin, a moedinha da praia, atingiu o suporte importantíssimo, média 100. A última vez que tocou nessa média de 100 dias aqui, a gente teve suporte para o mercado continuar subindo, tá? Quanto mais toques, quanto mais ondas de alta, maior o risco do mercado reverter. Então, eu olho para o Bitcoin aqui, desde que ele atingiu $124.200, tá? Já respondendo a primeira pergunta, eu acho que vale a pena comprar Bitcoin agora? Na minha opinião, não. Para um público específico. Então, vamos lá. Público específico, o que eu quero dizer? Pessoas que já estão no mercado há 2, 3 anos, 1 ano, que já viram Bitcoin subir 100% do ano passado para cá, que já viram Bitcoin subir 600% de 3 anos para cá. Neste momento, na minha opinião, é um momento interessantíssimo de realização de lucro. E assim é o que eu fiz, tá? Por isso que você está vendo Tether ali na carteira, porque eu realizei lucro em BTC. Desde final de julho, eu não tenho mais quase nada de Bitcoin. Eu tenho apenas 10% do que eu já tive de Bitcoin, tá? Então, até julho eu estava com 90% no mercado em Bitcoin e de julho, final de julho para cá, eu vendi Bitcoin $108.000, 112 e $123.000, $124.000 eu vendi. Aqui foi a última venda de 10% que eu fiz numa quinta-feira, tá? Então, desde então eu não tenho mais e eu ainda digo assim, eu não coloco dinheiro novo no mercado e aporto em Bitcoin. Então, para responder sobre investir ou não em criptomoedas, falando em Bitcoin, para mim, não faz mais sentido o risco, o benefício de eu comprar Bitcoin para quem quer resultado em menos de 4 anos. Para quem quer ter mais dinheiro após 4 anos, o que eu faria? A partir de hoje,
eu começaria a comprar Bitcoin uma vez por semana, fracionado, aos poucos, e colocaria, sei lá, 20% do que eu estou disposto a juntar, ou 20% do capital que eu estou disposto a comprar, cripto, tá? E aí eu faria compras fracionadas durante 4 anos, todas as semanas. Então, em 4 anos, quanto 4 anos tem? Deixa eu até ver aqui, quanto 4 anos tem? Deixa eu pegar aqui no chat GPT aqui. Deixa eu ver aqui. Quantas semanas tem 4 anos? Quantas semanas tem 4 anos? Para esse público, tá? Ó, um ano comum tem 365 dias, ok? Vamos lá, quantas semanas? Então tem geralmente 52 semanas por ano. Então são, vamos ver aqui, 4 anos, 208 semanas. Então, quando você tem tempo, isso é muito importante. Você tem que calcular, por exemplo, ó, eu tenho 4 anos para juntar Bitcoin antes dele ficar acima do valor de $123 mil no mínimo, tá? Eu tenho 4 anos, eu tenho 208 semanas, né? Esse tipo de estratégia, por exemplo, é a estratégia que eu tenho agora para o meu filho. Eu vou comprar, né, ali uma quantidade X de Bitcoin uma vez por semana. Vou começar a comprar agora essa semana. Uma carteira para ele, eu fiz uma carteira para ele e eu vou comprar uma quantidade X de Bitcoin, né, uma fração de Bitcoins, durante 700, não, como é que é? 208 semanas. Em 208 semanas, eu vou ficar comprando Bitcoin para o meu pitoco, tá? Vou ficar acumulando. Então, para estratégia, para quem quer só ver a cor do dinheiro a mais depois de 4 anos, tá? Ou seja, quem quer fazer reserva, quem quer investir no filho, quem quer fazer algum tipo de investimento de longo prazo, cria uma carteira hoje e vai comprando Bitcoin uma vez por semana, fracionado, não colocando 100% do seu capital. Para esse público, o Bitcoin ainda vale a pena, tá? Só que para o público que quer ganhar dinheiro até o fim do ano, por exemplo, daqui a 4 meses, eu não tenho segurança de que o Bitcoin vai ser esse ativo que vai entregar, tá? Qual é o ativo em cripto que eu acredito que tem mais chances de me entregar um fim de ano mais interessante? Ou seja, 4 meses de espera para eu ver o mercado me entregando algum tipo de alta. Ethereum, Solana podem ser potenciais oportunidades. Eu digo podem, por quê? Porque eles estão ancorados ao que acontece com o Bitcoin. Dependendo de como é o fim de ciclo de alta do Bitcoin, Ethereum e Solana podem sofrer também e você pode ficar preso também durante 4 anos, ou seja, só que eu acho mais improvável. Primeiro, por quê? Porque eu acredito que a tendência de alta do Bitcoin não terminou. O que eu acho que vai acontecer e essa é uma opinião pessoal, eu acredito que o Bitcoin vai ficar agora lateral e em correção com quedas, né, moderadas durante um período longo, então durante 60 dias pelo menos, e eu acredito em retomada de alta para o mercado mais para frente, tá? Isso se ele perder este suporte que a gente está enxergando agora. Se ele não perder esse suporte agora, a gente ainda vai continuar a ter tendência de alta, uma alta não muito agressiva, alta contínua, que supostamente pode chegar até os $150 mil ou até mais. Então, para o Bitcoin, para eu ter o risco de lucrar com ele comprando entre 110 a 150, eu não acho tão interessante assumir um risco tão cabuloso. Por quê? Porque ele já subiu 600% em 3 anos e a qualquer momento ele pode iniciar um topo. E esse topo pode ser que aconteça esse mês, pode ser mês que vem, pode ser final do ano. Enfim, a gente está mais próximo de colher, a gente está mais na fase de colheita de Bitcoin de quem comprou Bitcoin há 3 anos atrás do que plantar agora com tudo. E qual é o grande problema que você dá nas pessoas? As pessoas querem entrar assumindo um risco de comprar um topo mensal. Então, se a gente pegar aqui o preço do Bitcoin, o mensal do Bitcoin, pessoal, né? O mensal do Bitcoin aqui, ele está um pouco cabuloso, mas nem tanto, porque ele ainda está em tendência de alta, ou seja, ele ainda faz topos e fundos ascendentes. Os fundos dele, depois que ele corrige 30%, né? Os fundos dele
são mais altos ainda. A gente tem, numa sequência de meses nos últimos 3 anos, né, fundos cada vez mais altos, e a gente ainda não teve uma reversão de topo. Onde está o topo mensal? O topo mensal dele está aqui, ó, $102.000, tá? Esse é o topo mensal do Bitcoin. O que eu quero dizer com isso? Que se o Bitcoin perder os $102.000, a nossa tendência de continuação de alta mensal para Bitcoin, ela fica prejudicada. Então, por exemplo, por que eu vou arriscar comprar 110 a 112 mil, $110.000 aqui o Bitcoin, para tentar pegar uma altinha até 150, que não vai dar um lucro muito razoável, vai o quê? Subir uns 25%, e correr o risco de ficar preso durante 4 anos. Então, o Bitcoin, para mim, ele já está fora de cogitação como investimento para 2025, a menos que tu esteja querendo comprar e acumular Bitcoin para ter, depois de 4 anos, lucro. Por quê? Vários estudos, já várias vezes esses estudos, eu já estou há 8 anos no mercado e é o mesmo estudo e esse estudo funciona de fato, comprova que quem segurou o Bitcoin durante 5 anos, em comparação com o ouro, por exemplo, que também sempre se valoriza em relação ao dólar e real, a gente vê que todo mundo que segurou o Bitcoin durante 5 anos ou mais tem lucro, tá? Mostrando também um comportamento de que a maior parte das pessoas não conseguem segurar. Eu também não consigo segurar durante 5 anos. Eu só consigo segurar durante 5 anos se eu tenho uma carteira específica que eu fico comprando uma fração específica para longo prazo. Mas essa carteira ela não vai mudar a realidade da minha vida. Então a realidade da minha vida muda mais com o position trade, porque isso aqui é uma carteira de hold. Então é uma carteira de hold, é uma carteira que, eu quero ficar investindo em Bitcoin até o meu filho completar 18 anos de idade, por exemplo. São 18 anos de investimento fracionado em BTC, acumulação de longo prazo. Essa carteira realmente eu não vou ficar mexendo para comprar casa, comprar carro e tal. Só que a carteira que hoje a necessidade maior do brasileiro é não só se proteger, mas melhorar o padrão de vida, melhorar a qualidade de vida, sair da classe C para a classe B para a classe A. Se tu faz uma operação de hold de classe de hold de Bitcoin durante 18 anos, talvez tu vá para a classe A mais tarde, mas cara, tu perdeu 18 anos da tua vida, tu não aproveitou 18 anos da tua vida, a tua juventude, tu não conseguiu curtir, tá? E é justamente por conta disso que eu vejo que o comportamento das pessoas de classe mais baixa, classe B, classe B não, classe C e classe D e classe E, é o comportamento de apostar no tigrinho. Aqui no estudo aqui no raio-x da Ambima, tá? Ambima é o caralho, Ambima, tá? Que é a associação lá de instituições monetárias e tal. Aqui está dizendo o seguinte, ó, que a maior parte, vamos botar aqui apostas, ó. Vamos colocar apostas aqui, ó, que está aumentando, né, o tempo todo. Bom, até no Campeonato Brasileiro os caras ficam colocando bet, né, bet de futebol, tá? E a galera tá querendo resolver a vida em bet de futebol, tentando ganhar liquidez com bet de futebol, né? Mas aqui a galera que faz as apostas, né, que tá crescendo violentamente aqui, ó, população geral aqui, ó, 14%, cara. 14% da população já fez algum tipo de aposta. Isso é muita gente, tá? De um universo aí de 220 milhões de pessoas, 14% é uma paulada de gente, é uns 40, quase 40 milhões de pessoas. Então a gente tem, basicamente a gente vê a galera apostando violento, querendo dinheiro e retorno rápido. Isso é uma amostragem da dificuldade que a pessoa tem primeiro que 40% da população é imediatista, tá? 60% das pessoas são controladas, mas 40% da população é imediatista. Isso se reflete, inclusive, no mercado cripto também, que a maioria das pessoas que me acompanham aqui, elas são imediatistas, ou seja, tem muita gente que está entrando no meu vídeo pela primeira vez, na primeira semana, e já quer falar assim, pô, o cara, ele só erra ou só acerta, porque esse cara tá vendo só o curto prazo. Então, por exemplo, eu falo de alta, o mercado dá uma quedinha, depois de 5 minutos ele fala, você errou. Pô, passou 5 minutos, cara. Passou. Então, a gente pega aqui, faz tendências de mais longo prazo, né? É impossível você acertar a tendência de curto prazo com perfeição. É muito mais fácil você acertar tendências de longo prazo, tá? Ou seja, por exemplo, Bitcoin. Bitcoin vai subir a cada 4, 5 anos? Com certeza, na minha opinião, vai. Ele tem sempre essa tendência natural de crescimento, porque ele é um ativo
que cada vez mais adotado e cada vez tem menos disponibilidade no mercado. Então, a gente vê aqui o comportamento da população, né? A população, por incrível que pareça, tá? Quem é da classe E e D se diverte menos do que a classe A e B, né? A e B é curtição, putaria, beach clubs, enxurerê internacional, tá? Ah, e basicamente a gente vê aqui que as bets elas estão aumentando cada vez mais, então cada vez mais as pessoas, inclusive da classe alta, tá? Também estão focadas em bet. E a gente vê que a galera mais velha que aposta nas bets, a bem velhinha lá, os boomers, e a galera bem jovem, os novinhos lá que estão com os seus primeiros R$50, né? Então eles consideram inclusive investimento financeiro. Isso que é a pica, né? O pessoal mais jovem, mais velho, que gosta de fazer aquela apostinha, considera o mercado de apostas como um mercado de investimento, tá? Mas, basicamente, a gente tem o seguinte, pessoal. O comportamento cara, a gente tem muito trabalho pela frente para fazer as pessoas entender como ganhar dinheiro com o mercado, né? E hoje eu não consigo enxergar outro mercado melhor do que mercado do próprio Bitcoin, de algumas altcoins específicas e mercado de techs, tá? Mercado de techs, assim, o pessoal que é membro do canal e já viu minha carteira de techs, tá impressionada, cara, com os resultados, né? Praticamente quase todas as ações, tirando uma ação de energia elétrica, cara, todas as ações da minha carteira estão no positivo. Todas as minhas carteiras de tech estão no positivo, violentas. Consegui capturar algumas altas muito fortes. Só que agora o Ethereum ele está dando o mesmo sinal que eu tive de resultado na QBTS no início do ano. E a gente tem essa oportunidade, tá? Então, pessoal, uma coisa que a gente tem que ficar ligado aqui no Bitcoin, tá? Ele está muito próximo de um topo mensal anterior. O topo mensal anterior do Bitcoin, que foi o topo lá de fevereiro, $102 mil, tá? Essa é uma região de estrutura extremamente importante para a manutenção da alta. Ah, Augusto, mas se cair até ali, vai acabar a alta? Não necessariamente. Mas, vamos pegar aqui, ó. Se a gente pegar aqui, ó, este fundo aqui, ó, tá? $82 mil seria o limite de reversão de tendência, ou seja, se nos próximos meses Bitcoin voltar para 82, testar 102 como resistência e inverter, eu já diria que para vocês que é bear market, tá? Eu acho que 123 mil, como ele testou e perdeu, pode já ser o fim da tendência de alta. Só que eu não posso confirmar, porque não tem confirmação ainda no gráfico. Nós não temos confirmação de fim de tendência. Nós podemos ainda ver o preço, por exemplo, do Bitcoin ainda subir assim. Por quê? Porque a tendência mensal de alta dele ainda se mantém estruturalmente. Enquanto ele estiver acima de $98 mil e $102 mil, tá? Então, enquanto ele estiver em cima dessa região aqui, ó, tá? A gente ainda mantém a estrutura de alta mensal do Bitcoin, ou seja, ele tem a tendência a tentar continuar subindo pelos próximos meses. Então, mesmo que o preço do Bitcoin recue durante setembro para a região de $102 mil em algum momento, ele ainda não vai perder a estrutura de alta. Então, eu só vou ficar atento à perda de estrutura de alta mensal quando o Bitcoin perder os $102 mil e, melhor ainda, os 98 mil e manter abaixo de 98 mil. Se ele manter abaixo de 98 mil, aí estruturalmente a gente vai ter um risco do mercado iniciar bear market. Por enquanto, estamos em bull market, por enquanto o mercado ainda continua fazendo topos e fundos ascendentes no mensal, no semanal, e a estrutura semanal se mantém íntegra, inclusive essa última correção que a gente teve, tá? Essa última correção que a gente teve foi exatamente a região do topo semanal anterior. Então, se eu tenho a estrutura mensal de alta ainda, se eu tenho a estrutura semanal de alta ainda, eu tenho ainda chances de continuar subindo. Então, mesmo com menos capital no mercado do que antes, quando eu estava com 100% de Bitcoin, 100%, sei lá, 99% Bitcoin, 1% Ethereum. Não interessa. Mesmo assim, eu tenho que ter ainda Bitcoin em carteira, mesmo que seja menos do que eu já tive antes, porque
estruturalmente a gente ainda não perdeu tendência de alta e ele pode entregar continuação de alta até o fim do ano. Então, por exemplo, se em algum momento eu tive um Bitcoin e hoje eu tenho 0,10 Bitcoins, eu ainda posso ganhar dinheiro em cima desses 0,10 Bitcoins, com risco bem mais alto, óbvio, porque eu estou arriscando perder um suporte aqui importantíssimo, que também pode, com essa perda de suporte aqui, ele pode levar a testar o mensal. E para mim, se ele testar o mensal e perder o mensal, perder os 98 mil dólares, na minha opinião, é caixão para o Bitcoin. Ou seja, o Bitcoin ele vai morrer pela 50ª vez, temporariamente. E aí ele vai entrar numa fase muito boa novamente de ir plantando aos poucos, tá? Porque a gente tem que plantar quando ninguém quer comprar, quando tá todo mundo puto com Bitcoin, você tem que comprar. Então, é isso que eu tô falando. Para isso, então, eu ainda estou posicionado com uma parte em Bitcoin, tá? Acho que 20% em Bitcoin, como está na capa do vídeo, eu acho ainda interessante. Mas o que me brilha aos olhos, tá? É com a manutenção ainda da tendência de alta semanal e mensal do Bitcoin, enquanto ele lateraliza em tempos mais curtos, tá? Enquanto ele lateraliza em tempos mais curtos, né? A gente tem, por exemplo, essa ameaça de ondas, né? O preço do Bitcoin ele ainda segue lateral, tá? Ele está fora do caixote, está fora do canal lateral. Mas se ele voltar para dentro do canal lateral, tá vendo que se ele hoje, amanhã, voltar para dentro do canal lateral, mesmo que ele venha só para testar essas médias aqui, ó, para depois sofrer resistência, só uma pequena alta aqui já pode fazer com que o Ethereum se beneficie, a Solana se beneficie e eles entreguem alta ainda para nós ainda essa semana, tá? Então, por exemplo, a gente tem aqui um caixote, a gente tem um mercado ainda lateral para Bitcoin para tentar subir mais, que está defendendo a posição, que está defendendo a resistência anterior, que era antes topo anterior, né? Agora vira suporte. Quando a gente tem um escalonamento de preço, né? Topos e fundos ascendentes, a tendência de alta ela continua enquanto tiver topo e fundo ascendente. Então, por exemplo, enquanto o topo anterior servir como suporte, eu não posso dizer que a tendência reverteu. E por isso mesmo, com as quedas recentes, em nenhum momento eu falei que o Bitcoin reverteu, tá? O que eu estou falando é, eu tenho expectativa de que o mercado pode acontecer algo parecido com o que aconteceu lá em... Opa, tá, coisa boa. Agora estamos com o efeito aqui de relâmpago. Mas tá tranquilo, depois é mais importante esses tubos. Isso. Então, o que nós temos aqui, pessoal? Quanto nós temos esse suporte de 108 mil preservado, Bitcoin é a continuação de alta. Ponto. Tá? E enquanto ele está lateral, ou seja, ele está dentro disso daqui, dentro desse range lateral aqui, o preço dele pode voltar a subir agora, tá? Levar ele até os 116 mil tranquilamente. E ainda essa semana, se ele levar a 116 mil, a gente ainda tem chance de ver o Ethereum romper ainda essa semana os 5 mil dólares, tá? Por quê? Porque quanto o Bitcoin está lateral, algumas altcoins como o próprio Ethereum, Pendle, Aave, ENA, estão ainda em tendência de alta. Então eu não tenho perda de linha de tendência de alta aqui de curto prazo para Ethereum. E enquanto eu não tenho isso, eu posso ter a chance de ver ele subir, tá? Então eu tô Ethereum por conta disso. Por que eu comprei Ethereum ontem um pouquinho a mais, né? Comprei mais 5% em Ethereum. Porque eu quero tentar fazer uma operação de swing curta aqui, com os Ethereums que eu ainda tenho, para tentar vender antes da inversão, tá? No caso da minha preparação para setembro, o que eu quero? Eu quero sair antes dele vir buscar os stops aqui embaixo, tá? É bem provável que após um último movimento de alta, fake, eu acho que essa alta aqui, que ela pode vir aqui é uma alta baseada em uma alta dentro de lateralidade do Bitcoin, uma alta aqui dentro
pode fazer com que o Ethereum entre ao mesmo tempo numa região de topo histórico e imediatamente ele pode iniciar uma correção mais profunda. E dessa correção mais profunda, ele pode testar o 3.800 para depois voltar a subir, por exemplo. Então, em setembro, eu acredito que o Ethereum ainda vai nos dar possivelmente oportunidade de comprar 3.800, 3.500. E por isso que eu já coloquei ordens passivas de compra lá na Bybit. Ordens passivas de compra do Ethereum, tá? Atualmente aqui na Bybit, então eu estou com quase 7 Ethereums. Eu tenho ainda $20.000 aqui. E esses $20.000 aqui estão fracionados em 3 ordens de compra passivas em região de 3.800 para baixo no Ethereum. Então eu quero tentar comprar a maior parte em 3.800 e uma ainda menor parte em 3.400, 3.450, tá? Em uma possibilidade de captura de liquidez. Então, eu sempre gosto de colocar ordens passivas de compra imediatamente abaixo de fundos anteriores, porque eu sei que é bem possível que ele venha buscar essas regiões, e eu sempre gosto de comprar, eu sempre gosto de ter um pouco de dinheiro em corretora para comprar esses fundos anteriores aqui, né? Então, se o mercado, porventura, tiver um teste de topo no Ethereum e ele recuar junto com o BTC e o BTC recuar para 102, eu quero tentar pegar esse tipo de movimento, porque imediatamente depois de um teste pesado, né, ele tende a lateralizar e continuar a subir. Geralmente o position trade é assim. Então, provavelmente, né, geralmente há uma onda, uma projeção de onda, né? Então, meu position trade, eu quero alimentar ele aqui nessas regiões, tá? Por quê? Porque, já respondendo a pergunta que eu fiz ali, do título na capa do vídeo, eu acho que o Bitcoin já não vale mais a pena investir agora, nesse momento para o curto prazo. O Bitcoin só vale a pena, na minha opinião, plantar para longo prazo. Ir comprando aos poucos para longo prazo. Só a carteira tartaruga longa, tá? E eu só vou ver resultado daqui a 4 anos. Para ganhar dinheiro no curto prazo, ou seja, eu quero ganhar nesse segundo semestre mais dinheiro com o mercado cripto, para mim está muito claro que eu tenho que focar em Ethereum, tá? Quero focar em Ethereum. Por quê? Porque o Ethereum está em position trade e qualquer lateralidade que o Bitcoin for se manter, porque a maior parte do tempo, quando o mercado inicia uma correção e reversão majoritária de tendência, ele fica lateral. Então, não importa se o Bitcoin ficar lateral até o fim do ano, até janeiro, não importa. O que me importa é, quanto mais tempo o Bitcoin ficar lateral e ele tiver alguns dias de alta dentro dessa lateralidade, o Ethereum vai mostrar força compradora. E eu acredito que o Ethereum ele tem espaço ainda para subir bem até fevereiro de 2026. Então é isso que eu estou focado. Eu estou focado nesse position trade de Ethereum. Eu olho o gráfico semanal aqui do Ethereum. Olha o gráfico semanal do Ethereum aqui. Por exemplo, acredito que ele pode vir testar o suporte, né, anterior e aproximar. E geralmente ele aproxima nas médias, né? Ele, antes de fazer novos movimentos de alta, ele se aproxima de médias, né? Então, eu tô de olho no seguinte, cara. Essa semana pode ser a última semana que eu posso ver o Ethereum nessa alta, mais de curto prazo. E depois, acredito em correção dele. E nesses 60 dias que ele corrigir, 60, 90 dias que ele corrigir, junto com o BTC, eu espero conseguir comprar ele em reteste dessas médias, ou aproximação dessas médias, tá? Para depois manter a minha estrutura de alta.